Olá a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu queria falar um pouco sobre um assunto que eu tenho meditado por conta dessas situações que nós estamos vivendo, de várias catástrofes ali no Rio Grande do Sul e em outros lugares. Inclusive, eu já vi alguns irmãos falando sobre HARP, sobre tudo isso tem sido produzido por esses globalistas, senhores do mundo, vamos chamar assim, com chuvas artificiais, para empurrar uma agenda ambientalista, ecológica. Tudo isso daí eu não acredito que seja teoria de conspiração, é loucura dessas pessoas, porque realmente você tem tecnologias hoje para produzir chuva artificial. É, Essa agenda ecológica, que é uma agenda para sufocar as liberdades das nações e dissolver toda a soberania nacional para uma soberania global. Isso daí eu vejo até mesmo no livro do Pascal Bernardin. Ele tem dois livros, o Maquiavel Pedagogo, que ele vai mostrar, e não é um livro que ele está contando historinha, pelo contrário, ele vai documentar as ações dessas elites globalistas na ONU. Então ele vai citando documentos ali e ele fala isso na educação e também na parte ecológica. Na verdade, nós cristãos devemos sim sempre estar preservando aquilo que Deus criou, porque toda a terra pertence ao Senhor, Salmo 24. E ele deu aos homens justamente para cuidar, lavrar. Porém, essas agendas não são para cuidar. Isso daí, na verdade, é somente uma casca para que eles usem isso para implementar leis e mais leis para dissolver todas as soberanias nacionais em relação, por exemplo, ao meio que eles têm que fazer agricultura, etc e tal. Então isso eu tenho ciência. E por isso que eu quero fazer esse vídeo, porque eu fiquei meditando, eu falei, será que Satanás ele tem o poder para produzir catástrofes, né? Porque esses agentes, eles servem a um único agente, que é Satanás e seus demônios. Então, assim, nós cremos na ação de Satanás sobre esses homens, sobre esses que se dizem, muitos se dizem, né, senhores do mundo, mas eu vou usar essa expressão somente porque é uma expressão conhecida. E aí muitos acreditam que eles têm o controle assim de maneira muito excessiva, e eu não creio que eles tenham esse controle total. Eles têm um poder sim grande, mas o controle total pertence ao Senhor. Inclusive eu vou ler alguns textos aqui, quero ler um trecho também desse livro aqui, da ditadura científica. Na verdade eu não sou contra a ciência, pelo contrário, eu sou a favor de uma boa ciência, desde que essa ciência ela não se torne uma religião, na qual você tem que confiar nela cegamente. Eles são os oráculos, por exemplo, para ditar para nós o que é certo e o que é errado. E é isso que tem acontecido no mundo. A ciência ela tem se tornado essa religião que serve mesmo a interesses satânicos. Eu posso falar isso com mais clareza aqui porque, como é um canal que nós cremos na ação demoníaca, então não tem por que eu ficar aqui tentando falar de maneira subjetiva, etc e tal. Inclusive atacando mesmo a própria ciência moderna. Aí muitos dizem assim, mas você ataca a ciência, mas você usufrui daquilo que a ciência produz. Como eu disse, existe uma boa ciência e a gente precisa estar rastreando essa boa ciência e não tem nada a ver com muitas vezes a ciência que as pessoas querem trazer, que é uma imposição, no qual você tem, por exemplo, quando se fala do meio ambiente, etc e tal, eles querem trazer isso como um meio para poder subjugar as nações, trazendo mais ditadura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas o foco aqui é o seguinte: será que Satanás ele tem o poder para produzir esses catástrofes naturais? Ou somente é Deus que está no controle de tudo e ele que faz isso? Uma coisa é certa: Deus ele está no controle de todas as coisas. E se Satanás ele pode fazer algo, é debaixo da permissão de Deus. E eu acredito que Satanás ele pode agir, baseado em alguns textos que eu vou ler aqui. Meditando em Apocalipse capítulo 13, nós vamos ler também alguns textos em Jó. Lá no capítulo 13, no versículo de número 11, nós vamos ler o seguinte. O texto diz assim, vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada.
também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi-lhe dado a comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Aí ele vai falar todos os pequenos, grandes, etc, etc. Então, observe que nesse texto aqui fala da besta da terra, que é o falso profeta, que tem a aparência de cordeiro, mas fala como dragão. E esse personagem, ele tem poder para fazer sinais e prodígios. E ele faz fogo descer do céu. E quando nós lembramos de fogo descer do céu, quem vem imediato na nossa mente? Elias. Ou seja, esse personagem tem esse poder pela ação. Foi dado, Satanás deu o poder a esse indivíduo para poder fazer fogo cair do céu. Então eu acredito que Satanás, ele tem o poder para manipular toda a criação de Deus, porque a criação de Deus ficou sujeita à vaidade, ela sofre, Paulo vai dizer assim, ela sofre angústias até que os filhos de Deus se manifestem. Então, Satanás, ele pode sim manipular o tempo, porém ele faz isso com a permissão de Deus. Nada que ele faça é uma ação que está fora do controle de Deus. Então, por isso que Deus ainda, ele é o absoluto, ele é o todo-poderoso. E aí, quando eu comecei a analisar, porque tem pessoas que não acreditam que Satanás pode fazer isso. Mas olhando para o texto de Jó, você vê claramente a ação de Satanás em vários pontos, que está relacionado tanto nas nações, como também com essas catástrofes, que ele vai em relação ao clima, etc. e tal. Então, o foco aqui não é falar desses agentes, por exemplo, HAARP, falar de todos esses agentes globalistas que produzem uma ciência oculta, vou usar essa expressão porque está na Escritura Sagrada, na Revista Atualizada, que nós vamos ler também um texto ali dos magos de Faraó. Eu não quero entrar nesses detalhes, mas a gente tem que olhar para esse agente, que é o causador de todos os males, com todas as ações que nós temos no mundo através dos homens que servem a Satanás e seus demônios. E nós temos que ter essa ciência. Então hoje, quando você fala da ação do diabo, as pessoas, elas meio que, os próprios cristãos, eles não acreditam que Satanás ele pode agir ainda dessa maneira, como aconteceu no passado. Por isso que a gente precisa ter essa percepção, esse discernimento espiritual. Se ele pode fazer fogo cair do céu, e ele vai enganar muitos, vai comunicar ali para que a imagem da besta tenha fôlego e ela vai começar a falar e vai dizer para que todos adorem essa imagem, isso daqui não é uma coisa simbólica apenas. De fato, vai acontecer um momento que Satanás ele vai se personificar ali, ele vai querer ser como Deus. E aí ele vai exigir adoração para ele. Então nós temos que estar atento para esse momento. E tudo está encaminhando para isso. E lá em Jó, quando nós vamos ler esses textos que vai mostrar a ação de Satanás, olha que interessante. No capítulo 1 ali, você observa no versículo de número 12 e 19, vou ler alguns textos, quando Satanás chega diante de Deus e vai falar, você está vendo Jó? Você dá tudo para ele. Porque Deus ele dá um testemunho de Jó. Viste meu servo Jó, homem temente a Deus, justo, que anda nos meus caminhos, etc e tal. Aí Satanás vai, porque você dá tudo para ele. Tira dele essas coisas. Aí o que o Senhor vai dizer? E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram e aos servos feriram a fio de espada e só eu escapei para trazer-te a nova. Observe, Satanás ele tinha saído da presença de Deus e começou a ferir a casa de Jó, os bens de Jó. E aí ele usou quem? Os sabeus, que é um povo. Assim como hoje Satanás usa as nações, usa reis da terra com as suas ideologias malignas para atingir quem? Os servos de Deus.
Então, quando a pessoa fala para mim tudo que está acontecendo no mundo, no Rio Grande do Sul, em vários outros lugares, isso daí é por conta do juízo de Deus? Num certo sentido, é o juízo de Deus. Mas no caso de Jó, era um juízo de Deus? Não. Você vê que aconteceu essas coisas na vida de Jó para provar o coração de Jó. Então, para nós, para a igreja do Senhor, que está participando ali, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tem igreja ali que está sofrendo isso, então é a ira de Deus sobre a vida desses irmãos? Não. Para esses irmãos, o que está acontecendo é motivo de aperfeiçoamento no amor. É o motivo de nós conhecermos mais ao Senhor como Jó conheceu. Para aqueles que não estão em Cristo, é juízo, porque aí entra o quê? A mensagem dos arautos da verdade, aqueles que vão anunciar o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Reino, que é trazer a esperança para aqueles que estão desesperados. E a esperança, não nessa vida, de você voltar a ter a sua vida normal, comer, beber, vestir, se divertir, não. É a esperança do reino vindouro, dizendo para eles, arrependei-vos e convertei-vos ao Senhor. Então, esse é o momento oportuno, como diz o apóstolo Paulo, nós temos que pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Esse é o momento que a igreja deveria começar a se unir para levar o pão da vida. Não somente o mantimento, mas o pão da vida para essas pessoas que necessitam realmente de um conforto para a alma, mas esse conforto só vem quando nós caímos em si, quando nós olhamos para as nossas misérias e falamos, Senhor, somos miseráveis, tenha misericórdia, tenha compaixão de nós, assim como aconteceu com os ninivitas. Então, é um juízo de Deus, mas ao mesmo tempo para aqueles que são do Senhor, é um meio de aperfeiçoamento, de anunciar o Evangelho. Que possamos fazer isso com o nosso coração totalmente entregue para o Senhor. Então, por isso que assim, Jó recebeu todos esses flagelos, mas não era flagelos vindo da parte de Deus, mas era vindo da parte de Satanás. Então, Satanás sabe que o tempo dele está próximo. Então, quando eu olho para esse texto, Satanás usando sabeus para poder afligir Jó. Aí, continuando no texto aqui, ele vai dizer assim, estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou-lhe as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer-te a nova. Observe, agora não é mais os sabeus, fogo do céu, fogo de Deus. Aí o servo ali estava dizendo, olha, fogo de Deus. Mas quem que saiu da presença de Deus para começar a atacar a vida de Jó? Foi Satanás. Então esse fogo que aquele servo dizia que vinha de Deus, estava vindo do próprio Satanás. Porém, por que ele diz que é de Deus? Porque Deus permite. Deus, se vem o fogo do céu e consumiu ali aqueles, foi porque Deus permitiu. Mas não é uma ação direta de Deus. Foi por conta de que Satanás estava ali querendo mostrar para Deus que Jó ia de qualquer maneira, porque ele tem tudo, ele vai blasfemar. Mas fogo veio do céu. E de quem que vem esse fogo? Veio de Deus, porque ele permite, mas a ação do agente ali foi de Satanás. Estando ainda este falando, vem outro e disse, ordenando os caldeus, 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os servos feriram ao fio de espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Novamente Satanás usando os reis da terra. Agora, olha que interessante. Estando ainda estes falando, vem outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Olha agora ele manipulando o quê? O vento. Ou seja, furacões, para que viesse contra aquela casa que estavam os filhos de Jó, caiu a casa, morreu todos os filhos. Então eu vejo aqui claramente que é uma ação de Satanás, com a permissão de Deus. E aí é interessante que se você fala isso para um irmão, ele vai dizer, não, mas Satanás não pode ter esse poder todo. Como não? Sendo que até fogo do céu, o falso profeta vai fazer descer do céu. Por isso que a gente tem que, assim, não exagerar o poder do inimigo, porque Santo Agostinho vai dizer isso, que nós não devemos exagerar o poder do maligno, do diabo.
De maneira nenhuma. Satanás, ele jamais vai ter uma luta contra Deus de igual para igual, como muitos acreditam, aquela guerra simétrica, né? Justa posição. De maneira nenhuma. Deus não tem opositores. Satanás ele não é uma oposição de igual para igual. Pelo contrário. Tudo que Satanás faz, ele faz debaixo da permissão de Deus, porém, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Sabendo que se Deus está no controle de todas as coisas, logo, tudo que acontece, ele sabe que a igreja, ela suporta e ela vai ser luz para o mundo. Então, nós não conhecemos os desígnios de Deus de maneira plena, de maneira clara, muitas vezes, em certos acontecimentos. Mas por que Deus permite isso? Alguma coisa Deus vai extrair de toda desgraça, porque a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então Deus sempre vai trazer uma graça. Então não existe essa equivalência, mas que Satanás ele tem poder, e um poder que é muito maior que o nosso, de qualquer outra criatura, isso é inegável. E aí quando você vai ler lá em Êxodo, quando você tem um contexto que é bem um protótipo mesmo dos últimos dias, você vai ver duas testemunhas, Arão e Moisés, e você vai ver os magos de Faraó, que Paulo vai falar ali na sua carta de Janes e Jambre. Você vai ver assim, quando esses homens eles começam a ver Moisés fazendo milagres por conta de Deus, eles também fazem. E é interessante que você vai ver 3 vezes eles fazendo algo e na terceira eles já não conseguem mais fazer. Lá em Êxodo capítulo 7, versículos 19 a 21, quando você começa a ter as 10 pragas, temos ali, primeiramente, Moisés lançando o seu bordão, e esse bordão ele se torna numa serpente, e aí os magos também de Faraó fazem a mesma coisa, e aí se transforma numa serpente. Porém, a serpente de Moisés engole a serpente dos magos de Faraó. Já vendo aí, você vê que a batalha não é igual para igual. Jamais Satanás vai vencer o Senhor. E aí quando você olha para a primeira praga, que é as águas se tornarem sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Aqui na Revista Atualizada vai usar essa expressão, ciências ocultas. Em outras versões é encantamento, que para mim está relacionado. Ciências ocultas, conhecimento oculto, encantamento. Mas você vê que eles fizeram a mesma coisa. Eles fizeram as águas se tornarem sangue, tanto é que o coração de Faraó se endureceu, porque ele falou, mas os meus magos também fazem isso. E aí quando você olha para a segunda praga, que é quando as rãs começam a subir do rio e começa a encher a terra do Egito, nos versículos que vai apontar para esse episódio, então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, essas rãs saíram do rio e começaram a ir para esses lugares, e os magos também fizeram essa mesma coisa com as suas ciências ocultas. Como eles fizeram isso? Esses encantamentos, a ação de Satanás. Agora, na terceira praga, que eu acho interessante essa terceira praga, porque é dos piolhos. Do pó da terra, Deus faz... ele faz o pó da terra virar o quê? Piolhos. Olha que interessante, no versículo de número 16. Disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, estende o teu bordão e fere o pó da terra para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Fizeram assim. Arão estendeu a mão com o seu bordão e feriu o pó da terra, e houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Ou seja, o pó da terra se tornou em piolhos. Aí olha que interessante, fizeram os magos o mesmo com suas ciências ocultas para produzirem piolhos, porém não puderam. E havia piolhos nos homens e no gado. Eles não puderam fazer isso, porque existe um limite para Satanás. Deus, ele
opera os milagres, por exemplo, ele faz com que um cego enxergue. Se ele não tiver o globo ocular, Deus faz brotar um globo ocular. Deus, ele faz do nada, ele faz o quê? Do caos, ele fala, haja luz, e pum, tem luz. Satanás, ele não pode criar as coisas do nada. O que ele faz é ele manipula aquilo que já foi criado por Deus, como a criação, sol, lua, você tem o clima, você tem os homens, ele faz isso, ele manipula. Mas ele não pode criar as coisas do zero, do nada. Somente Deus. Por isso que os milagres que Deus faz, ele é atestado. Por quê? Porque somente Deus pode fazer certos milagres que assim você vai reconhecer verdadeiramente esse é Deus. Se você olhar essas batalhas que houve no passado, desses magos, com suas ciências ocultas e encantamento, jamais vai ocultar os verdadeiros milagres do Senhor. Quando ele cura, ele levanta um paralítico. Satanás não pode fazer isso. Ele não pode fazer com que uma pessoa que não tem um braço, nasça um braço novamente. Uma pessoa da mão mirrada, ele estende a mão. Então, por isso que os milagres que o nosso Senhor Jesus Cristo faz, nós vamos ter que pedir demais isso. É buscar-me-eis e me achareis quando me passarem de buscar de todo o vosso coração. Nesses últimos dias nós vamos precisar muito dos milagres. Mas não é para nós ensoberbecermos, nos vangloriarmos, como muitas vezes alguns fazem. Tem ali cura, aí as pessoas já colocam um outdoor com o seu nome, o homem que ora e Deus responde, etc. e tal. Já vi coisas desse tipo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, os dons do Espírito, justamente para que venhamos ter força e que venhamos anunciar o Evangelho de Cristo. Lutar contra as hostes satânicas, demoníacas, porque muitas pessoas vão estar endemoniadas e nós teremos que ter essa percepção. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais loucas por conta de todas essas ciências ocultas que nós temos hoje, mas ela está camuflada de quê? De cientificismo, do ponto de vista que é puro, que é verdadeiro, que é justamente essa ditadura científica que nós estamos vivendo. Quando eu falo isso, eu não estou me opondo à verdadeira ciência. Pelo contrário, existem muitas pessoas ali que realmente têm um coração na verdade, que estão buscando fazer uma ciência verdadeira. Porém, você tem muitos pseudocientistas que é colocado pela mídia, muitas vezes, que realmente eles querem implantar essa ditadura científica. Você tem que ter a bênção deles. Se colocam como detentores do bem e do mal, o que é a verdade e não. Querem dizer o que você tem que comer, beber e vestir. Quando eles falam sobre a questão de clima, dizendo que você tem que tomar cuidado com isso, com aquilo, sendo que muitas coisas você tem um outro lado falando, mas não tem voz na mídia. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Porque a mídia, na verdade, o que é a mídia? Mídia é um meio. Mídia é meio. É o meio na qual os governantes, ou seja, que está lá em cima, fala com o povo. Então a mídia vai estar aqui, o povo vai estar aqui embaixo e os governantes em cima. Então, se a mídia está manipulada pelo governo, então tudo que ele vai falar de científico, ele vai sempre favorecer a visão do governante. Mas você vai ter vários outros cientistas que vai ser desconhecido, que você vai ter que buscar, correr atrás. E é o que esse livro vai mostrar. Então ele vai fazer uma crítica muito dura a essa ditadura por esses pseudocientistas, e inclusive ele vai citar um trecho aqui, que ele vai citar o René Guénon. Eu não tenho um conhecimento profundo de Guénon, pretendo estudar mais as obras dele, sei que eu tenho que tomar cuidado, porque ele é um perennialista, ele vai levar você para o Islã. Tem um livro dele que ele vai realmente falar muita verdade ali sobre a crise do mundo moderno, na qual eu vi uns trechos. Eu não tenho o livro ainda todo, as obras do Guénon, eu não tenho nenhuma aqui. Eu só tenho mesmo em PDF que eu vejo assim, mas nesse texto aqui, olha que interessante. Esse aqui é o autor do livro, tá? Que é o Philip Derrick Colin e Paul David Colin, que escreveu. Ele vai escrever aqui, ó. Na verdade, muitos conceitos científicos baseiam-se em suposições de caráter mítico. Ele está dizendo, olha, muitas coisas científicas é mítico. Ou seja, é religião. Porque os cientistas vão falar assim, a religião é coisa mítica.
mas na própria ciência tem isso. Muitos cientistas contemporâneos desdenhariam da plebe por recorrer à força invisível ao explicar fenômenos invisíveis. O que é a plebe? Justamente é o povo religioso. O povo que vai usar, às vezes, uma fala de algo assim, por que aconteceu isso visivelmente? Porque foi uma ação demoníaca. A ação demoníaca é invisível. Então, eles vão rir da sua cara. Mas, ele vai falar aqui, no entanto, os cientistas são culpados do mesmo pecado. Ele vai mostrar o porquê. Guénon cita um exemplo. Aí ele vai citar o Guénon. O exemplo que Guénon vai citar. Uma infinidade de exemplos pode ser citadas. Um dos mais impressionantes e imediatos, por assim dizer, é a representação visual dos átomos e dos vários elementos e tipos diversos nos quais eles recentemente se dissociaram segundo as teorias físicas mais atuais. Abre aspas, o resultado óbvio é que deixam de ser átomos sob qualquer aspecto, o que literalmente significa indivisível, embora continue sendo chamado por esse nome a despeito da ausência do bom senso, fecha aspas. Representação visual é o termo correto, pois não passam de imagens na mente dos físicos. O público em geral, no entanto, acredita firmemente que se trata de, abre aspas, entidades, fecha aspas, reais, como se fosse possível serem vistas e tocadas por qualquer pessoa cujos sentidos estivessem suficientemente desenvolvidos ou que tivesse à sua disposição instrumentos de observação com potência suficiente. Não seria mais ingênuo esse tipo de mitologia? Ele está mostrando aqui, olha, os cientistas, os físicos vão desdenhar da plebe que vai pegar da coisa invisível para explicar a visível. Mas eles fazem a mesma coisa com o quê? Com átomo. Quando você fala de átomo, a plebe, o povão vai achar que é algo que você pode apalpar, ver com seus olhos nus. Mas não é visível. O átomo é invisível, praticamente nem com o melhor microscópio você consegue ver o átomo. São ali energias que eles vão mostrar. E aí eles fazem o quê? Uma representação visual, um desenho, para explicar a questão dos átomos e do processo, da quantidade, etc. e tal. Então é por isso que eles pegam de uma coisa invisível para explicar a visível. E aí eles vão falar de medição, de quantidade, é por isso que você tem muitos experimentos, e muitos experimentos dão errado, eles têm que voltar a começar do zero. A ciência é isso. Mas eles se colocam como detentores da verdade. É isso que o livro vai apontar. Então, a boa ciência é você entender que você não possui a verdade absoluta. Você não pode ditar para a pessoa o que é verdade e o que é mentira. Porque você está num processo da dialética ali. Está nesse processo, você nunca. A ciência é isso, é esse processo. Ele nunca vai chegar no fim último. O fim último é a metafísica, na qual eles excluem. Na qual eles falam que isso é superstição. Porque a coisa para o cientista moderno é a coisa objetiva. E é por isso que quando você vai ler o livro, você vai ver que a Real Society, que é uma fundação de 1660, no livro vai mostrar, os fundadores eram maçons. E a maçonaria, eu sei que a maçonaria é um assunto complexo, não é uma coisa uniforme, existe uma bagunça ali, tem brigas maçônicas, mas uma coisa é certa, a maçonaria ela tem ideias que vão ser para todos, pelo menos ali assim, as ideias gerais, que ele vai falar aqui no livro, ele diz aqui, ao fazer isso, a loja inconscientemente doutrina seus membros no panteísmo, no imanentismo e no naturalismo, segundo Guénon, esses conceitos. Aí ele vai citar novamente Guénon aqui. Então ele está explicando o seguinte, que as lojas maçônicas elas vão ter o quê? Essa doutrina. No geral, todas vão falar de panteísmo, imanentismo e naturalismo. É o que a ciência moderna faz. Teoria da evolução, Charles Darwin. Você vai ter ali também o panteísmo hoje. O que é pan? Todos, teísmo, tudo é Deus. E aí ele vai mostrar o seguinte, aí Guénon vai dizer, literalmente equivalem a uma inversão da espiritualidade, a substituição pelo seu extremo oposto. Uma vez que conduzem à sua perda definitiva, o que constitui o, abre aspas, satanismo, fecha aspas, propriamente dito. Pouco importa para o resultado se se trata de um satanismo consciente ou inconsciente. Não devemos esquecer que o satanismo inconsciente de alguns, mais numerosos que nunca neste período em que a desordem se alastrou em todas as áreas, nada mais é afinal que um instrumento
a serviço do satanismo consciente dos representantes da contra-iniciação. Aí essa questão da contra-iniciação, ele está fazendo uma relação com a maçonaria, mas eu não vou entrar nesse detalhe. Toda essa ideia hoje maçônica, que é panteísmo, imanentismo, naturalismo, está na ciência moderna. Então quando você vai falar sobre o oposto, vai falar da metafísica, etc e tal, porque o combate de Guénon é isso, ele está trazendo novamente a metafísica. Ele fala que isso é satânico, ainda que seja um satanismo inconsciente. Ou seja, a vida só nessa terra, o imanentismo é isso. Imanente, transcendente. Imanente é a vida da terra. Aí, por isso que o cientista vai dizer, tem que ser uma verdade objetiva que você pode ver. Mas há uma contradição, como eu já disse, em relação à questão dos átomos, que ele vai explicar. Mas aí eu acho interessante porque existe hoje esse pensamento na maioria das pessoas, inconscientemente. Mas esse inconsciente, ele muitas vezes é manipulado por aquelas mentes conscientes, que são esses agentes. Por isso que nós temos que tomar cuidado. A ignorância, ela na verdade não é algo assim que... Muitos falam assim, Deus não leva em conta o tipo de ignorância. Há uma diferença em a ignorância que é diabólica e a nesciência, vou usar essa expressão, nécio, de você não saber porque você nunca viu, etc e tal. Então Deus não leva em conta esse tempo. Mas a partir do momento que você se recusa, você tapa os seus ouvidos quando você está ouvindo uma coisa contraditória e você fala, não quero ouvir, porque eu quero ser ignorante, isso já é uma ignorância maligna, diabólica. Que realmente a pessoa ela vai prestar serviço para aqueles que já estão mais conscientes, que são os ministros de Satanás. Então é por isso que quando ele fala sobre essa questão da maçonaria, relacionado também a essa ditadura científica, está tudo relacionado. Porque hoje o que a ciência fala, a própria igreja, eu lembro quando teve, eu não vou usar o nome aqui, porque eu sei que pode cair o vídeo, eu vi na época da crise, da pandemia lá, né, que estava fechando as igrejas, etc e tal, em nome da ciência, né, teve um pastor que disse assim, eu achei um absurdo, é Deus no céu e a palavra da ciência aqui na terra. Eu falei assim, eu achava que era a palavra da igreja. Então observe como a ciência ela já ficou naquele intermediário. Era a igreja, mas agora é a ciência. Tudo em nome da ciência. E aí muitos viram o que aconteceu em nome da ciência. Então você fala isso para uma pessoa comum, a maioria, o povão mesmo que não está nem aí. Você fala isso daí, eles se chamam de louco, te chamam de bitolado, fanático, pessoa que não tem estudo. Como que você não acredita na ciência? Mas quando você leva outros cientistas que fazem o contraponto que não é conhecido pela mídia, eles te atacam. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo uma ignorância diabólica, porque eles estão tapando os ouvidos. É diferente da nesciência, que você não sabe, mas quando você ouve uma coisa diferente, opa, deixa eu ver aqui, deixa eu pesquisar. Entendeu? Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ignorância. Então assim, eu não vou ler mais nada aqui do livro, porque é muita coisa. Esse livro é maravilhoso, eu estou assim, gostando muito. Tem muita, é difícil essa leitura, até para explicar aqui, eu não sei se eu consegui passar bem isso para vocês. Mas uma coisa é certa, Satanás e os seus demônios estão agindo de maneira furiosa, porque sabe que o tempo está próximo. E cada vez eles vão avançando mais. Então quer dizer que todas essas causas que estamos vendo, catástrofes, Satanás, ele pode fazer isso? Pode fazer. Não foi Deus, com a permissão de Deus. Nós temos que entender isso, com a permissão de Deus. Mas Deus também não vai trazer juízo sobre a terra? Sim, os cálices da ira de Deus. Ele vai fazer com que todo o mar fique em sangue, assim como Moisés fez isso. Então, o que nós temos que ter no coração é que devemos buscar o poder de Deus, assim como as duas testemunhas estão ali cheias do poder de Deus, nós precisamos buscar. E não ficar preocupados, porque eu vejo as pessoas às vezes preocupadas com essa elite globalista. Irmãos, a elite globalista está sob o controle de Deus. Eles não vão agir contra a igreja. Jesus disse isso para a igreja de Filadélfia. Vocês têm pouca força, mas a porta que eu abrir ninguém fecha e o que eu fechar ninguém abre. Então não temamos. O que nós temos que fazer agora, nesses dias de angústia, de desespero? Aí eu faço um apelo para a igreja do Senhor no Brasil. Ali para os nossos irmãos que estão passando por esse momento lá no Sul e as vidas que estão ali no Sul, todos ali. Que a igreja se una para anunciar o Evangelho do Reino. Que a igreja se una
para poder estar ali ajudando os nossos irmãos que vai precisar ali reconstruir, vai precisar fazer limpeza, que haja voluntários, que haja pessoas cheias do Espírito Santo para exalar o bom perfume de Cristo ali em uma terra que vai estar desolada. Eu sei muito bem como é, por conta do... Tudo que eu vejo no Sul me lembra muito de 2011, o Japão, tsunami, depois teve que ter ali a limpeza, demorou. Se você não pode ir, ajuda com mantimento, ajuda com contribuições, e não só uma vez, diversas vezes eu tenho feito esse propósito de ajudar alguns irmãos que estão ali, algumas famílias, e essas famílias estão ajudando outras famílias. O meu canal é pequeno, então o pouco que eu vou fazer aqui, e todo mundo fizer um pouquinho, sem essa dependência, o Estado tinha que fazer. Não, não é o Estado, é nós, igreja, devemos fazer. Não devais nada a ninguém, eu não quero dever nada ao Estado, a não ser o que eu vou dever às pessoas, o amor. Eu não quero que o Estado faça para depois vir cobrar imposto de mim, para falar que ele fez a boa ação com o dinheiro dos outros e ainda um dinheiro mal administrado. Então que a igreja faça o trabalho. E a igreja é você, somos nós. Tomemos o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, o escudo da fé e calcemos a sandália do Evangelho da paz. E lutemos não contra a carne e contra o sangue, mas contra Satanás e seus demônios. Porque tem muita gente que não está ouvindo o Evangelho, porque está sendo ali usado por Satanás, está muitas vezes endemoniado e nós não estamos percebendo isso. Porque as pessoas estão ficando cada vez mais loucas por causa de ideologias que estão cegando elas ao ponto de elas não conseguirem mais discernir o que é um homem e uma mulher por conta da ideologia de gênero. E aí eu realmente vejo que o Chesterton fala sobre que daqui a uns tempos nós vamos ter que vamos ter que explicar para a pessoa que a grama é verde. Ela não acredita mais no que ela vê. Ela está tão presa à ideologia que ela acredita só nas suas ideias e ela esquece da realidade. E Deus, ele se revela na realidade, porque a realidade foi ele que criou. Haja luz, o homem, façamos o homem, essa é a realidade. Então que nós venhamos ser, em meio a essa confusão, luz para os que se perdem, mas com paciência, com amor, porque às vezes a gente fica bravo com pessoas que pensam que estão ali confrontando a gente com essas besteiras, mas tenha paciência, porque às vezes a pessoa está perdidinha. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, que viemos nos unir, que viemos nos fortalecer em amor e que possamos, como igreja, nesses dias difíceis, não ficar desesperado. Então, se fortaleça no Senhor. Vai vir várias ideologias, várias coisas piores, vai. Mas sabemos que lá no final tem ressurreição, tem vida. E nós estamos olhando para lá. Então nós jamais vamos perder a esperança em meio ao caos. Porque Deus, ele faz do caos, ele faz o que? Ele traz a luz, haja luz. Então que sejamos essa luz. A luz que está em cima, ali no candeeiro, para que ilumine toda a sala. Deus abençoe sua vida e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.